Paz e graça, irmãos. Primeiro eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele tem me dado, concedido, para poder pregar um pouco do Evangelho de Jesus Cristo e assim a gente aprender um pouco mais da sua santa palavra, que a gente venha se deleitar nas palavras do Senhor. Eu quero que você abra, por gentileza, sua Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 21. Romanos, capítulo 3, versículo 21. Diz assim a palavra: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé, Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, porque Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. E porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Vamos lá. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, pela palavra que foi lida, por esse momento da exposição das tuas santas palavras. Peço, Deus, que o Senhor me humilhe nessa manhã e que o Senhor venha ser glorificado. E que eu não venha me confiar, Pai, nas minhas mãos, nas minhas obras, mas que eu venha me confiar, Pai, somente na tua graça, na tua justiça, Deus. Então, que o teu Santo Espírito, Pai, me conduza nessa manhã. Em nome de Jesus, abre nossos corações, Deus, para que nós venhamos entender mais a tua santa palavra. Amém. Aqui eu vou falar sobre o estado que a gente era, de malditos para benditos em Cristo. Vou falar aqui sobre a justificação pela fé. O pastor sempre prega aqui, eu já ouvi ele pregando também sobre justificação, sobre fé. E esse texto eu escolhi porque eu acredito que aqui Paulo, ele nos traz uma sistemática bem perfeita assim, sobre a justificação, de como ela ocorre, por que ela ocorre. E eu acredito que aqui seja um texto bastante especial e também um dos quais eu mais admiro, porque ele aqui vai mostrar como é que Deus nos justifica e os seus resultados, e no decorrer da pregação a gente vai entender o que é justificação. Eu acredito que todos aqui sabem o que é, mas sempre é bom a gente estar relembrando, porque essa obra ela é fantástica. Primeiro, antes de falar sobre a justificação, a gente tem que entender primeiro os 3 capítulos que Paulo tem escrito para aquela igreja. Ele estava falando sobre a depravação do homem, tanto dos gentios como dos judeus, e que nenhum outro era indesculpáveis. Todos estavam debaixo do pecado, debaixo da ira de Deus. E eu vou falar aqui sobre o estado da humanidade, a queda, o pecado original, a depravação total, até a gente chegar aqui à parte onde Deus nos justifica pela fé, para que a gente venha poder entender. Primeiro, lá no Éden, a gente conhece a história que Deus ele cria o homem à sua imagem e semelhança, para que ele fosse instrumento da glória de Deus, para que Deus se revelasse a ele. A Bíblia fala que no virar da manhã, da noite, Deus ia lá e visitava Adão e Eva, e ali tinha um relacionamento
santo e perfeito com Deus. Mas Deus estabelece uma lei, uma regra para ele, para que ele não comesse do fruto, do conhecimento do bem e do mal. Que a partir daquele momento que ele comesse, ia haver uma consequência sobre a sua vida. E a partir daí ele iria morrer. E Satanás está lá no Éden, tenta a mulher oferece ao homem, o homem peca, e toda essa história a gente já conhece. E a partir daí, a Bíblia diz que o homem começou a morrer. O salário do pecado foi a morte. E a partir daí, todos começaram a morrer. Foi que nem um vírus, que nem um câncer, que nem uma doença hereditária que o pecado foi na vida do ser humano. A partir daí, todo homem agora está em um estado deplorável, destituído, afastado de Deus, que foi o pecado original. Esse é a depravação total que a gente conhece, é o pecado original, onde tudo começou. A partir daí, a vida do homem foi uma desgraça. Depois que eles têm filhos, um dos filhos dele, Caim, mata Abel. Depois a gente vê Lameque fazendo poligamia. E depois, a partir daí, a gente vê só destruição. A partir do capítulo 6 de Gênesis, a gente vai ver que Deus chega a usar uma palavra, o escritor, que Deus se arrependeu. Não arrependimento como a gente tem, mas um arrependimento diferente que eu não consigo nem explicar direito. Mas não foi um arrependimento como o nosso, que a gente faz uma coisa e depois, se eu soubesse que ia dar errado, não teria feito. Não, Deus sabia que isso ia acontecer, mas foi para o seu propósito, para mais na frente ele ser glorificado. E a partir daí, no capítulo 6 de Gênesis, o escritor lá diz que o coração do homem era amar continuamente, até os desígnios do seu coração. Todo o homem foi afetado pelo pecado. Todas as suas faculdades, todas as suas obras, pensamento, tudo do homem foi contaminado pelo pecado. E uma coisa interessante que eu gosto de falar quando estou evangelizando, é que só bastou um pecado para que toda a raça humana fosse condenada por Deus. Só bastou um pecadinho só, para que a partir daí todos estivessem debaixo da condenação e da ira de Deus. Para a gente ter ideia como o pecado é grave em nossas vidas, a gente não pode deixar se acostumar. Eu estava escutando uma mensagem do Hernando Dias Lopes. Ele falou que a pior coisa é quando a gente se acostuma com o sagrado. Quando às vezes a gente já peca, que a gente não tem uma vida mais em comunhão com Deus, que a gente vai achando assim, tudo normal, tudo natural, e não se preocupa mais em saber que Deus é santo, que Deus é justo e que Ele requer justiça, santidade da nossa parte. E então, a partir daí, como eu venho falando, toda a raça humana ficou debaixo da ira de Deus. E também veio o efeito da queda, que foi a universalidade do pecado, se estendendo a toda a criatura. E qual foi o resultado disso? Como tenho falado, foi a condenação, a ira de Deus. Um dos maiores problemas, o Washington já falou isso já, é que Deus ele é amor. E porque Ele é amor, Ele tem que condenar o que é contra o amor, o que é contra a sua natureza. E a ira de Deus é algo também que não é muito pregado, principalmente na maioria das igrejas. Quando a gente vai em alguma concentração evangelística que tem, pouco se fala sobre a ira. Geralmente as pessoas estão acostumadas a fazer uma maquiagem do Evangelho. Elas tentam botar uma coisa assim, disfarçar, para ser uma coisa mais aceitável diante das pessoas. Eu não vejo Cristo fazendo isso, eu não vejo os apóstolos fazendo isso, eu não vejo os profetas fazendo isso. Cristo, quando ele chamava para a pessoa se arrepender. Os profetas, quando chamavam para se arrepender. Os apóstolos também chamavam para se arrepender, mostrando que o homem estava caído em pecado e que ele precisava se reconciliar com Deus. E esse foi o resultado da queda: a condenação, a morte e a ira de Deus. E outra coisa também é que as pessoas, em relação ao pecado, muitos já ouvi também falar, até eu mesmo falava isso depois que comecei a compreender. As pessoas dizem que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado, né? Foi uma coisa que eu aprendi errado, que Deus tanto ele odeia o pecado como um pecador. Quando o cara é pego pela polícia e vai lá para o juiz lá, ele não é condenado só por causa do ato dele, é porque ele foi mal, porque ele cometeu o seu delito, ele tem que cumprir, tem que satisfazer a justiça do juiz. E a partir daí, depois da queda do homem,
depois que toda a humanidade começou a morrer, todo ser humano agora está debaixo da ira de Deus, veio a ira. Deus tinha que satisfazer a sua justiça. E como era que a justiça de Deus contra o pecado, contra o pecador, era satisfeita? Era através de sacrifícios. Era através de animais que eram sacrificados no sistema levítico lá. Tinha vários tipos de sacrifício para vários tipos de pecado. E Deus ali, pela sua longanimidade, ele aceitava. Mas a gente sabe, lá em Hebreus, se não me engano, disse que Deus que o sangue de animal não é suficiente para perdoar pecados. E ali ele foi tolerando até o dia que Cristo veio e foi a oferta perfeita pelo pecado. E ali no Antigo Testamento, o pecado era satisfeito, a justiça de Deus era satisfeita através da morte dos animais. Para a gente ver como isso era tão pequeno, era falho, tinha que ser todos os dias, constantemente, tinha que estar sendo oferecida a oferta pelo pecado, para que a justiça de Deus fosse satisfeita. Mas chegou um tempo que a justiça de Deus foi satisfeita plenamente, que foi quando Cristo veio à terra. O que tem que ser feito para satisfazer a sua justiça? Como satisfazer a justiça de Deus perfeitamente? É através de Cristo. Ele é o Deus encarnado. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é o que estava no princípio com Deus. Ele que foi o autor, o construtor da criação de Deus. Cristo é a plenitude de Deus. Cristo é a expressão exata de Deus. Cristo é tudo em todos, porque dele, para ele, são todas as coisas, glória eternamente. Amém. Tudo que a gente faz é por causa de Cristo, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória dele. Então, para que a gente também venha glorificar a esse Deus. E a partir daí, depois da queda, depois que a justiça de Deus tinha que ser satisfeita através de sacrifício, chegou um ponto aqui agora, o apóstolo Paulo vem falando assim: mas agora sem lei, agora que Cristo veio, agora depois que Cristo habitou entre nós, depois que Ele reinou em nosso meio, depois que Ele subiu ao céu, Ele está sentado à direita de Deus, agora sem lei, não que a gente vá viver uma vida desregrada, mas agora sem lei, sem a gente tentar nos justificar pelas nossas próprias obras, sem a gente tentar fazer o cumprimento da lei para ser aceito por Deus, sem isso, se manifestou a justiça de Deus. Foi publicamente manifestado, agora todos podem ver, agora todos estão conscientes que a justiça de Deus foi manifestada pelos testemunhos da lei e pelos profetas. A lei e os profetas testemunhavam de Cristo, falavam sobre Cristo. A justiça de Deus mediante a fé. Aqui a justiça era o caráter de Deus. Agora a gente vai conhecer a justiça de Deus, o seu caráter, os seus atributos, mediante a fé em Jesus Cristo. Mediante a fé que vai ser o caminho que vai lhe conduzir até a salvação em Cristo Jesus. A fé que vai ser a ponte entre a queda do homem e até Cristo no Calvário. Agora é mediante a fé que vocês serão justificados, mediante a fé em Cristo Jesus, para todos, sobre todos os que creem, porque não há distinção. Nós somos justificados se nós tivermos fé e se a gente crê. Crer também significa confiar, acreditar. A gente vê aquele sacrifício e ter fé, confiança, acreditar que aquele sacrifício foi perfeito, que não precisa mais de outros animais para serem mortos. Como lá o autor lá em Hebreus, ele diz que uma vez que o sacrifício foi feito, não precisava mais a gente estar querendo voltar para os outros costumes de sacrificar animais novamente. A gente acreditar que aquele sacrifício ele foi perfeito, foi pleno, e que a gente agora não temos mais nenhuma culpa diante de Deus. Aí ele vai falar: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Pecado significa marcando, que é errar o alvo. Quando o homem pecou,
agora é que nem um carro velho que o Augusto fala, ele fica pendendo para um lado, e esse lado que a humanidade pende é para o lado do pecado. Agora todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões humanas, ela foi manchada pelo pecado. Todos pecaram, se desviaram do caminho. Agora ele não pode falar mais, como lá em Hebreus diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O homem natural não pode mais dizer isso. Por quê? Porque ele se desviou pelo pecado. Aí ele vai continuar aqui falando. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Depois que o homem errou o caminho, depois que ele se desviou do caminho, agora que a palavra glória quer dizer honrar e louvar e adorar ao Senhor. Essas são algumas definições do que significa glória. Ele não consegue mais agora cantar a Deus. Por quê? Porque ele foi manchado pelo pecado. E Deus ele não aceita coisas impuras. Agora ele não pode mais honrar a Deus. Ele não pode mais adorar a Deus. Porque ele foi destituído, foi afastado. E ele precisa urgentemente de uma obra, de um caminho para ele voltar. O homem está sempre se inclinando para adorar alguma coisa, para adorar algum animal, para adorar qualquer coisa, porque ele tem uma necessidade de adoração. Ele precisa de um Criador, de um Redentor, de um Salvador. E aqui o apóstolo ainda vai falando, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Gratuitamente por sua graça. Parece até que ele está brincando aqui, mas ele está enfatizando a palavra aqui, graça, o favor imerecido. Uma coisa é a gente morrer por alguém que é bom, por alguém que faz alguma justiça, alguma coisa bacana. A pessoa até se anima e morre, né, como o apóstolo fala. Talvez a pessoa pode até morrer, mas outra coisa é você morrer por alguém que não presta. Outra coisa é você morrer por alguém que matou seu filho. Outra coisa é você morrer por alguém que matou a sua família. E aqui é isso que ele está falando. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, sem a gente merecer. A gente não é digno de nada. Pode estar o que for na nossa vida, pode ser um câncer, uma doença, sem emprego, passando fome, a gente está no lucro. Não importa a necessidade que a gente esteja passando, a gente tem que se lembrar que a graça de Deus nos basta. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Essa palavra redenção é muito importante. Ela quer dizer a libertação, ou então deixar livre por meio de um pagamento. A gente agora podemos ser livre do pecado. A gente, quando somos salvos, a gente é salvo da condenação do pecado. Depois a gente é salvo do poder do pecado, e a gente só depois vai ser salvo da presença do pecado quando a gente subir em glória, quando Cristo voltar. Aí sim a gente vai estar completamente distante dele, não vai haver mais pecado em nós, mas por enquanto a gente foi salvo da condenação e do poder do pecado. Mas infelizmente a gente ainda tem a presença dele, mas que um dia ela será eliminada. Aí aqui fala da redenção. O que era a redenção? Era tipo um escravo que tinha no Antigo Testamento, quando ele trabalhava para o seu senhor, tinha um ano, se não me engano era o ano do jubileu, coisa assim, era o 7º ano que tinha, que o Senhor ele libertava, deixava o seu escravo livre, porque já cumpriu o seu tempo. E se aquele escravo quisesse continuar servindo o seu senhor, ele era furado na orelha como uma marca, representando que ele ainda queria continuar servindo ao seu senhor. E a redenção é isso. Nós fomos marcados por Deus. Nós fomos libertos por um preço. Esse preço foi de sangue. Esse preço foi no Calvário. Esse preço foi na cruz. Que a gente tem que ser muito digno. Temos que glorificar, exaltar esse Deus por esse preço que foi pago. Que a prata não poderia comprar, que o ouro não poderia comprar, que ninguém aqui na terra poderia comprar. Somente o sangue de Cristo pôde comprar essa libertação que a gente tem em Cristo. Aí continua. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé. Deus propôs, exibiu, colocou à tona. Ele está botando publicamente. Agora todo mundo pode ver. Agora todo mundo é conhecedor que eu redimi um povo, que eu escolhi um povo, que agora não há mais condenação sobre ele,
agora publicamente, através da cruz, todos podem ver que a minha justiça foi satisfeita. Agora ninguém mais pode acusar você, agora ninguém mais pode querer lhe derrubar, agora ninguém mais pode querer lhe condenar, porque a minha justiça foi cumprida. Agora todos publicamente podem ver que a minha justiça foi satisfeita. O seu sangue, um sacrifício, o cara de Cristo na cruz, um sacrifício perfeito de Cristo, como propiciação. O que era a propiciação? Ou propiciatório? Era que no Antigo Testamento, no tabernáculo, na última sala lá no Santo dos Santos, tinha uma arca com os ganchos inclinados, e em cima ali da arca se chamava o propiciatório, que ali também tinha um evento que era uma vez no ano, que era o dia da expiação, que era levado dois carneiros, dois animais, e era sacrificado, um era imolado, aspergia o sangue, e o outro o sacerdote, um sacerdote, colocava a mão sobre a cabeça daquele animal, confessava os pecados de todo Israel, e ali aquele animal saía, que era o animal emissário, levado para o deserto, representando os dois Cristos. O primeiro que foi imolado, que foi cortado, que teve seu sangue aspergido pelo pecado do povo, e o outro que foi confessado o seu pecado, o pecado de todo o povo, aquele animal, e ele era expulso do arraial, representando Cristo, saindo do meio do seu povo com os seus pecados, para um canto distante, para o deserto. E ali era o propiciatório, aquela parte de cima da arca, aonde Deus se apresentava ao sumo sacerdote, ali em forma de fumaça. Isso era o sacrifício perfeito, ali que Deus tinha entre o seu povo. Como ele fala, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção, o preço pago, que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, mostrou publicamente no seu sangue como propiciação mediante a fé, como o sacrifício perfeito em Cristo, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Agora que Deus, mostrando a sua graça mais uma vez, a sua misericórdia mais uma vez, os nossos pecados anteriormente cometidos foram todos pagos. Uma coisa interessante que eu acho, até na minha própria vida mesmo, é que às vezes quando a gente fala com Deus, é uma falta de fé mesmo, eu acho, que a gente quer botar alguma coisa assim para completar. Tipo, a gente falha, a gente mente, se der qualquer coisa que a gente faça, a gente fica um tempo sem orar, sem ler, como fosse juntando um tipo de justiça assim. Eu vou ficar escutando a Bíblia devagarzinho, eu vou ler um versículo aos pouquinhos para poder se chegar a Deus. É como a gente não tivesse fé suficiente, que mesmo quando a gente falhasse, quando a gente pecasse, aquele pecado foi perdoado, tanto os pecados anteriormente cometidos, os presentes e até os pecados futuros, todos foram pagos, não há nenhum mais que a gente está devendo a Deus, todos foram pagos em Cristo. A gente mais não tem culpa, a gente mais não tem nenhum medo, a gente pode ir confiante ao trono da graça e encontrar um oportuno socorro através da graça de Deus. E aqui ele vem falando, deixar de impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista na manifestação da sua justiça no tempo presente, no tempo apropriado, agora no tempo adequado, agora é a plenitude dos tempos, agora todo homem pode vir até a Cristo mediante a fé. Se lembra lá daquele episódio no deserto que o povo começou a ficar, estava indignado contra Deus, e serpentes começaram a sair ali daquela areia e picavam todos. E ali Deus, Moisés fez lá viu alguma coisa lá e fez uma cobra. E todo que olhasse para aquela cobra, ele era curado, ele era sarado. Interessante que foi uma cobra, ele se fez semelhança àquilo que estava matando o povo de Israel, aquelas pessoas, os judeus.
Ele se fez semelhança a gente, ele se fez semelhança do pecado, ele se fez semelhança daquilo que estava nos matando. Ele sofreu a ira de Deus, ele sofreu a justiça de Deus, a ira santa de Deus. E ali agora, no tempo presente que nós estamos, aqui agora, nesse momento oportuno, nós fomos justificados. Esse é o tempo da nossa salvação. Para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Agora nós somos declarados justos diante de Deus. Isso não vai mudar a nossa natureza. É que nem tem um casal aqui de noivos, ele tem a sua vida, ele está aqui no casamento, aí tem os noivos aqui, e o padre ou o pastor, ou qualquer outro lá, e ele fala, estão casados, agora vocês são casados. Só o que mudou foi a declaração, mas a vida deles vão continuar mesmo, mas sendo que diante do povo, agora diante das pessoas, eles são casados, ele tem um relacionamento. Isso não mudou nada internamente dele. Ele não ficou amando mais ou deixando de amar, simplesmente foi uma declaração. Isso que é a justificação, é a gente diante de Deus ser justificado, ser declarado justo, a justiça de Cristo ser imputada a nós. A justiça de Cristo, tem uma coisa que eu acho interessante, antes de voltar para isso, é que só existem dois tipos de pessoas na terra: aqueles que foram justificados e os que não foram justificados. Quando Deus olha do céu para cá, eu acredito que Ele enxerga assim: os que estão em Cristo e os que estão fora de Cristo. Só em Efésios, se eu não me engano, 11 vezes que fala em Cristo, em Cristo, em Cristo, logo nos primeiros capítulos. Aí quando Deus nos olha, Ele não vê mais eita, o Flávio, o pecador, o transgressor, o qual a minha ira está sobre ele, que eu tenho que condenar porque eu sou santo. Não, Ele não vê mais assim. Ele vê agora a justiça de Cristo sendo imputada pela fé, alcançada pela fé em Cristo, mediante a fé. Aí agora Cristo, quando nos olha, Deus quando nos olha, Ele nos vê a gente perfeito, não pelas nossas obras, não pelo nosso bom procedimento, mas sim pela justiça de Cristo. Agora quando Ele nos vê, Ele pode nos chamar de amado, de imaculado, de santo, de perfeito, mas sempre lembrando que é porque a justiça de Cristo foi nos dada mediante a fé, e não pelas nossas obras. Aí no versículo 27 ele vai falar, onde pois a jactância, o orgulho, foi toda excluída. O Mac, meu amigo aqui, teve uma vez a gente conversando, ele falou assim que ele acha bonito, bacana da teologia reformada, é que essa teologia humilha o homem e glorifica a Deus. Não tem nenhum espaço para você se exaltar, de você se engrandecer, de você, eu sou o cara. Não, ela lhe humilha, ela lhe mostra que você não é nada, que você não é ninguém, que você é condenado, que você está debaixo da ira de Deus, que você precisa de um Salvador. Aí aqui não há espaço mais para a gente se regozijar nas nossas próprias justiças. Aí ele fala, por que lei? Das obras? Foi algum esforço, foi algum trabalho árduo que a gente fez para alcançar essa justificação, essa salvação em Cristo? Não das obras, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem natural, é justificado pela fé, dependente das obras da lei, dependente do que ele cumpra. Porque se a gente fosse depender para ser justificado pelo nosso cumprimento da lei, a gente não queria cumprir, porque Tiago diz que se a gente tropeçar em um só, quebramos todos os outros. Então Cristo, Ele cumpriu todos os desígnios de Deus, todos os mandamentos de Deus. E é por isso que agora não tem mais nenhuma condenação sobre a gente, porque todo aquele que não permanecesse debaixo da lei, ele estava debaixo de maldição. Todo aquele que não conseguisse cumprir a lei, ele estava debaixo de maldição. E agora a gente somos benditos em Cristo. Nós passamos de ser condenados, passamos de ser objetos da ira de Deus, passamos de ser filhos da ira, deixamos de ser aquele que bebe iniquidade como se fosse água, para agora sermos santos mediante a fé em Cristo Jesus. Agora a gente pode ser amado por Deus, agora a gente pode ter essa confiança nos méritos de Cristo, e que a gente não venha se alegrar na nossa própria justiça, na nossa
no nosso próprio bom procedimento. Aí ele vem falando que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não. É também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Agora, tanto o judeu quanto o gentio, qualquer pessoa na face da terra que seja eleita de Deus, ele agora pode ser justificado pela fé. Ele agora pode ser olhado, Deus pode olhar para ele e ver ele como cumpridor de toda a sua lei, pelos méritos de Cristo. Aí aqui, a justificação, só recapitulando, ela nos declara justo diante de Deus, ela restaura o nosso direito de filho. A Bíblia fala, aqui em Romanos, que no capítulo 5 diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anima e morra. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados, sendo declarados justos, sendo aceito por Deus, pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Uma coisa interessante é aqui, quando fala salvo da ira, a gente pensa, pelo menos eu pensava, antes de conhecer um pouco mais a Deus, que no inferno era Satanás que ia ficar ali fazendo as pessoas sofrerem, ficar agonizando ela. E não, o inferno é Deus que vai comandar o inferno, é Deus que comanda o inferno, é Deus que vai despejar a sua ira no inferno. Então, a gente será salvo, além de a gente ser salvo da presença do pecado mais na frente, a gente vai ser salvo também da ira de Deus. E outra coisa também que ele fala, é que a gente vai ser salvo pela sua vida. O apóstolo Paulo fala que a gente vai ser salvo pela vida de Cristo, pela sua justiça. E outra coisa também interessante ainda sobre justificação, que um dos motivos pelo qual Cristo ressuscitou foi por causa dela. Romanos capítulo 4, o versículo 24 diz assim: mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa da nossa transgressão e ressuscitou por causa da nossa justificação. Cristo ele ressuscitou também por causa da nossa justificação. Quando ele ressuscitou, ele estava mostrando ali para todos, para o Pai, que o seu sacrifício foi feito, foi aceito, e que agora todos que estão debaixo de Cristo são aceitos diante de Deus, são amados por Deus, e que agora a gente pode até falar como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala aqui no capítulo 8 e o versículo 31 de Romanos. Agora sim a gente pode falar isso. Antes não, antes a gente estava debaixo de condenação, mas agora a gente pode dizer: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem nos justifica. É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos
do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus, irmão. O sacrifício foi feito, a justiça de Deus foi satisfeita, e agora a gente pode ir confiante até esse Deus, mediante a fé em Cristo, para que a gente venha se regozijar nessa obra de Deus, para que a gente agora, justificados mediante a fé, tenhamos a paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, para que agora a gente venha descansar no Senhor, para que agora a gente venha não mais se entristecer, e que quando o inimigo de nossas almas tentar nos acusar, a gente chame ele lá para o Calvário. A gente, olha, teve um dia que meu Salvador, meu Redentor, pagou todos os meus pecados. Você não pode me acusar mais. Você não pode mais jogar na minha cara os meus pecados. Todos foram pagos. Todos foram quitados. A justiça de Deus foi satisfeita. E hoje, pela graça do Senhor, a gente somos